Reforma Protestante, eu preparei uma mensagem lembrando um pouco sobre essa ideia da Reforma Protestante, mais do que uma ideia, né, sobre essa realidade que se tornou a Reforma Protestante. Só para te lembrar, assim, de forma bem rápida, a Reforma Protestante ela se iniciou como um movimento questionando as práticas e os rumos da igreja. A igreja naquela época, a Reforma Protestante, ela tem seu início oficial, vamos dizer assim, em 1517, mas desde 1100, desde o século XII, século XIII, nós já víamos alguns homens se levantando, são inclusive chamados de pré-reformadores, e propondo que essa discussão acontecesse. Ela vai se desenvolver a partir de 1517, muito por conta do surgimento da imprensa, do surgimento da gráfica, né, e da possibilidade daqueles materiais que eram produzidos, né, que eram apenas falados, pudessem ser escritos e espalhados por toda a Europa, onde acontece a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é um movimento de Deus, de resgate à igreja, e é um movimento que visa e que buscava e busca ainda restabelecer as verdades bíblicas como verdades centrais e fundamentais da igreja. Eu queria, antes de explicar esse tema, né, esse título que eu dei para essa mensagem, ler com você alguns versos lá em João capítulo 8, 2 versos apenas eu queria ler com você. João 8, os versos 31 e 32. Bom, antes de mais nada, Jesus está ali no capítulo 8 falando sobre o seu futuro, né? Falando sobre como serão os momentos posteriores, onde o Filho do Homem vai ser morto, onde o Filho do Homem vai ser levantado no madeiro, né? E falando também ali sobre o que o Pai o levou a fazer, ou o ordenou que fizesse, e falando sobre seu ministério e sua morte, né? Testemunhando de si mesmo. E depois desse testemunho, no verso 30 do capítulo 8, diz que Jesus, tendo dito o que ele disse no capítulo 8, muitos creram nele. E aí Jesus vai responder a essas pessoas que haviam crido, nos versos 31 e 32, ele disse assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Os judeus daquela época disseram: olha, nós precisamos ser libertos do quê? Já que nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, né? E Jesus está se referindo ao pecado. Então tem 2 pontos aqui nesse texto que eu queria chamar a sua atenção para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, seus valores e como ela se encaixa em nossa vida hoje. O primeiro ponto aqui é que Jesus disse que para que nós fôssemos discípulos dele, seria necessário, ou para que sejamos discípulos de Jesus, é necessário que nós permaneçamos firmes em sua palavra. Então, isso indica que é possível que mesmo crendo nós não permaneçamos firmes em sua palavra. Que mesmo crendo em Jesus, o nosso caminhar nos leve a não valorizar e a não abraçar as verdades bíblicas da forma como deveriam ser abraçadas, nos conduzindo a uma vida de religiosidade ao invés de uma vida de relacionamento com o Pai. Para que nós sejamos discípulos, é primordial que nós permaneçamos firmes na palavra de Deus. Mas o segundo ponto que eu queria destacar aqui é quando ele diz que conhecerão a verdade os libertará, e essa libertação é a libertação do pecado. O que Jesus está nos ensinando aqui é que essa libertação do pecado é um processo. À medida que nós conhecemos a verdade, nós somos livres, libertos. À medida que essa verdade vai se tornando realidade em nossa vida, vai se tornando verdade em nossa vida, nós vamos sendo libertos do pecado. A libertação do pecado não é um evento, ela não acontece como uma mágica, onde pronto, agora você é crente, o pecado não está mais em você. Não é assim que as coisas funcionam.
a libertação é um processo, a salvação é um evento. No momento em que o Espírito Santo nos regenerou, nós fomos ali salvos. Nós fomos alcançados pela graça, conduzidos ao arrependimento, conduzidos à fé e salvos. A salvação é um evento, ele acontece como num momento. Mas a santificação, a libertação do pecado, que é a mesma coisa da santificação, vai acontecer como um processo. Por isso, eu dei o título dessa mensagem de Ecclesia Reformata et semper reformanda est. Essa é uma expressão em latim muito utilizada na Reforma Protestante e a partir da Reforma Protestante, que significa o seguinte: igreja reformada sempre sendo reformada. E eu gosto mais da tradução do sendo reformada, mais do que a ideia de igreja reformada está sempre se reformando, porque a ideia do sendo reformada nos remete à origem da reforma. A reforma não é produzida pela compreensão humana de que há necessidade de uma mudança, mas ela é produzida pela palavra de Deus. Então a ideia aqui é igreja reformada sempre sendo reformada. Ou seja, a reforma também não foi um evento completo em si mesmo. A Reforma Protestante foi um evento que deu início a uma trajetória da igreja sempre buscando a reforma. E o que é essa reforma? A reforma nada mais é do que a busca de volta às origens, a busca de volta às Escrituras. Essa foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, muitos teólogos dizem que foi uma reforma, uma busca pelos ensinamentos de Agostinho, que foi um monge lá do quarto século, que por sua vez era alguém que buscava apresentar as doutrinas de Paulo de uma forma muito clara e sistemática. Então, quando nós falamos da Reforma Protestante, nós não estamos buscando, não estamos falando de uma nova visão, não estamos falando de um novo movimento, não estamos falando de uma realidade em que aquelas pessoas entenderam: a igreja a partir de agora precisa ser assim e vamos então conduzi-la assim. Não, foi um olhar para trás. Os reformadores olharam para trás, olharam para as Escrituras, olharam para os pais da igreja e se questionaram onde nós estamos agindo de forma correta e onde nós estamos agindo de forma errada. E uma série de realidades estavam completamente diferentes, opostas às Escrituras. Tanto que quando Martinho Lutero vai afixar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, o que ele está fazendo ali são questionamentos, né? Não são acusações em si, são teses, por isso são chamados de teses, são questionamentos. Tanto que grande parte delas vai ser uma pergunta exatamente, porque esse questionamento deveria conduzir o debate, deveria conduzir a reflexão, deveria conduzir a busca por uma igreja mais bíblica, por uma igreja mais santa. Então a ideia de igreja reformada, sempre sendo reformada, nos leva ao seguinte princípio: nenhum de nós pode baixar a guarda quando se trata de seguirmos o que as Escrituras nos ensinam. Porque nós temos um coração enganoso, vivemos num mundo corrupto, onde pessoas são corruptas. E quando todos esses elementos se unem, há uma grande chance, se nós não atentarmos para isso, de nós termos o nosso coração enganado pela corrupção dos homens. Ou seja, doutrinas que não são bíblicas se aproximam do nosso coração porque elas nos são mais fáceis de aceitar, mais interessantes de aceitar, mais benéficas em nossa visão. E há uma tendência muito grande do nosso coração sempre se inclinar para essas doutrinas não bíblicas que acabam nos afastando daquilo que é a verdade de Deus. Então, tendo dito essas coisas, o que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, a reforma,
ela se levanta contra uma série de realidades. Os homens ali, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, e a gente poderia citar alguns que vieram antes, como John Hus, Wycliffe e tantos outros que vieram depois também. Esses homens vão se levantar contra uma série de realidades da igreja daquela época que eram contrárias às Escrituras. E eles se levantam contra essas realidades dizendo: olha, as Escrituras nos dizem outra coisa. A nossa prática não é cristã, a nossa prática não é bíblica. E talvez olhar para a história não nos pareça algo interessante, né? Só estamos comemorando uma data. Não. A ideia de nós olharmos contra o que a igreja se levantou naquela época, contra o que os homens de Deus se levantaram naquela época, nos deve trazer uma base para que nós nos lembremos de que essa é a nossa luta hoje. Como igreja do Senhor, nós enfrentamos as mesmas lutas, ainda que o contexto seja completamente diferente, social, econômico, religioso, ainda que o poder religioso não seja como era o poder religioso daquela época, que era basicamente a Igreja Católica, ainda assim, todas as realidades contra os quais os reformadores se levantaram são realidades perigosas para nós hoje. Então eu queria compartilhar com vocês algumas dessas realidades contra as quais eles se levantaram, para que a gente pudesse pensar um pouco sobre nossa conduta hoje, nossa vida cristã hoje, nossa visão hoje sobre essas coisas. Bom, em primeiro lugar, esses homens vão se levantar contra a religiosidade. Cristo, a igreja e o cristianismo naquela época eram muito mais um programa na vida da pessoa do que uma realidade interior, uma realidade abraçada. Deixa eu tentar explicar isso para você de uma forma mais clara. As pessoas, elas tinham pouco ou nenhum conhecimento de Deus. Então o que sobrava para elas não era um relacionamento, mas eram ações que deveriam ser realizadas em nome da religião. Então, a reforma e os reformadores vão se levantar contra o fato de que as pessoas não conheciam a Deus, não se relacionavam com Deus, se contentavam em fazer 1, 2 ou 3 ações em nome da religião e tinham ali sua consciência acalmada por aquilo e seguiam a sua vida como se tudo que sobrou para nós fosse fazer algumas coisas. Talvez isso nos faça pensar um pouquinho sobre a realidade de hoje, quando nós fazemos algumas coisas e ao fazer essas coisas nossa consciência própria consciência é acalmada, dizendo: eu fiz o que eu deveria fazer. Então é aquela ideia de eu não faço mal para ninguém, eu ajudo os outros, eu sou bonzinho aqui ou ali. É essa ideia de que aquilo que eu faço me habilita para ser quem eu sou, que foi combatida na época da reforma. E os reformadores vão dizer: olha, nós precisamos orar, nós precisamos nos relacionar com o Senhor, nós precisamos conhecer sua vontade nas Escrituras, nós temos que parar com esse incontável número de rituais que são feitos em nome da religião, como se isso fosse aquilo que nos aproximasse de Deus, quando isso na verdade nos afasta cada vez mais. E não é a primeira vez na história que isso precisa ser combatido, irmãos. Jesus vai combater essa religiosidade na sua época, dizendo: olha, os fariseus, os hipócritas, eles não carregam fardo algum da religião, mas eles colocam um fardo enorme sobre aqueles que são seus discípulos, obrigando-os a viver uma vida que eles mesmos não vivem. Isso é religiosidade. Quando o meu discurso é diferente da minha prática, essa hipocrisia é fruto da religiosidade. E o que a reforma vai se levantar para combater é exatamente essa religiosidade. A reforma, ela é uma acusação para aqueles
que tem Deus como um programa de final de semana para a sua vida. Para aqueles que olham para Deus no domingo, quando vêm na igreja, quando se preparam para um culto, quando participam de um culto, e que vivem o restante das suas vidas como se tudo de Deus se resumisse ao culto, a estar no culto, a participar do culto. A reforma é uma acusação, como foi para aquela época, para os religiosos que viviam a sua vida completamente distantes de Deus, mas cumprindo os rituais que eram obrigados a cumprir. E aí tinha um incontável número de rituais que eram feitos, assim como também existia no judaísmo um incontável número de rituais. E tudo isso, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, fazia com que essas pessoas se considerassem aptas para estarem diante de Deus e não precisar contar com a própria graça de Deus. Então lembre-se, irmãos, que essa é uma das nossas lutas. Luta interior, luta pessoal, contra a religiosidade, contra o fato de nós estarmos satisfeitos por termos feito alguma coisa para o Senhor, como se aquilo fosse tudo que o Senhor exige de nós. Quando na verdade nós somos chamados para um relacionamento, nós somos chamados para uma caminhada, um compartilhar de vida, o desenvolvimento de uma vida diante do Senhor, onde o Senhor não é um programa que nós cumprimos com os casais, com os homens, com as mulheres, com a igreja. Não é um programa de final de semana, onde no domingo então eu volto o meu olhar, o meu coração para Jesus, e o restante da semana é como se Ele não existisse, ou ainda que eu lembre dEle, eu lembro esporadicamente, em algum momento, às vezes até cumprindo rituais, orando na hora de comer, orando na hora de dormir, e cumprindo rituais que são apenas rituais, mas não se traduzem num relacionamento com Deus. A primeira batalha dos reformadores foi contra a religiosidade. A segunda batalha contra a qual os reformadores se levantam é contra as indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências eram pagamentos feitos em prol do favor de Deus. Então as pessoas, vou dar um exemplo aqui bastante claro, que foi uma realidade que Lutero combateu bastante. Quando não vou chamar nem de capela, né, a catedral do Vaticano estava sendo construída, a Catedral de São Pedro, muito dinheiro foi necessário naquilo. E a igreja levantava recursos da seguinte forma: você tem um parente que morreu, esse parente deve estar no purgatório. Que a doutrina do purgatório ela é interessante para essa igreja que busca o dinheiro. Por quê? Porque ela não coloca o camarada no inferno, mas coloca num sofrimento temporário. E aí eles diziam: olha, se você pagar, se você fizer uma oferta, se você oferecer um valor, assim que essa moeda cair no fundo do gasofilácio, essa alma sai automaticamente do purgatório. Para nós parece um absurdo, para nós parece algo extremamente estúpido de se acreditar, mas não é. Nós temos as nossas indulgências hoje, nós temos os votos que as pessoas fazem. Faça um voto com Deus, ofereça uma oferta tal e o Senhor vai te fazer prosperar. É a mesma coisa, a mesma coisa. Talvez não esteja baseado numa doutrina antibíblica, como é o purgatório, que é uma doutrina que não está em lugar nenhum das Escrituras, mas se baseia na mesma ideia, a ideia de que é possível comprar ou merecer o favor de Deus. A ideia de que é possível fazer alguma coisa ou pagar pelo favor de Deus. A ideia de que é possível fazer ofertas especiais e por causa dessas ofertas especiais nós termos uma bênção especial de Deus. É a ideia de que nós podemos pagar por aquilo que é de graça. E essa sim é a grande estupidez da nossa geração. A geração que acha que é capaz de merecer o favor de Deus, que acha que é capaz de comprar a bênção de Deus. Às vezes não é nem com dinheiro ou com uma oferta, mas com uma determinada atitude. E a gente vê essa mentalidade, irmãos, em muitas orações. Pessoas que no meio de uma crise financeira dizem assim: Senhor,
eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu contribuo com a tua casa, por que eu estou passando por essa batalha financeira? A cabeça da pessoa, ao dizer aquilo, pensa da seguinte forma: como eu faço, eu mereço. É a mesma coisa da indulgência. Quando a pessoa passa por uma grande batalha na sua vida: Senhor, eu tenho servido a tua igreja, eu tenho participado dos cultos, eu tenho amado minha família, por que isso está acontecendo? Na cabeça dele, o que ele faz o habilita para receber o favor de Deus. É a mesma coisa das indulgências. A nossa geração não chama de indulgências, mas ama o mesmo princípio, o princípio de que é possível comprar ou merecer o favor de Deus. E os reformadores se levantam contra isso, se levantam contra a ideia de que é possível comprar a Deus, e eles vão se levantar dizendo: não, pela graça sois salvos. Vão, claro que, ecoar o texto de Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelo que fazemos, não é pelo que pagamos, é pela graça de Deus. Por isso que Paulo vai louvar aos ouvintes ali, aos leitores da sua carta, dizendo: olha, eu louvo a Deus porque vocês foram agraciados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Ele está dizendo: nós já recebemos isso, a igreja já recebeu, porque não merece, porque é pela graça. Irmãos, a ideia do sola gratia, ou do sola gratia, né, que é um dos 5 solas da reforma protestante, que vai anunciar que somente a graça de Deus pode conduzir o homem para a salvação, serve para todos os princípios da vida. Somente a graça de Deus que nos conduz em todas as áreas e realidades da nossa vida. É somente a graça. Nós somos sustentados pela graça de Deus, nós somos dirigidos e conduzidos pela graça de Deus, nós somos amados por Deus e Ele derrama sobre nós sua graça. É a graça de Deus que nos concede o que nós recebemos de Deus. Não é mérito, não é favor comprado, não é pagamento, é graça de Deus. E apenas para deixar claro aquilo que não deveria nem ser um questionamento para o nosso coração, isso não é desmotivador ao fazermos para Deus, porque nós não fazemos para merecer o favor de Deus, mas nós fazemos porque já recebemos o favor de Deus, e por isso nós o amamos e queremos honrá-lo com as nossas atitudes, com as nossas ações, com aquilo que nós podemos fazer para o Senhor. Então nós servimos a igreja do Senhor, nós servimos ao Senhor, nós contribuímos com a igreja do Senhor. Qualquer que seja o que nós fazemos, não fazemos para merecer o favor de Deus, mas merecemos para honrar o Deus que já nos agraciou com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Os reformadores se levantaram contra as indulgências, e nós precisamos lutar contra isso em nosso coração. Precisamos lutar contra essa mentalidade de que é possível merecer, de que é possível conquistar, de que é possível comprar o favor de Deus. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo algo do tipo assim: sua fé move o coração de Deus, sua oração move o coração de Deus. E a gente diz isso sem pensar que nós estamos movendo Deus, quando o que move Deus é o seu próprio caráter, seus próprios propósitos. Se nossas ações fossem mover a Deus, Deus nunca se moveria em nosso favor, porque até as nossas orações são contaminadas pelo pecado. Até as nossas orações, até as nossas mais belas ações não mudam o fato de que o nosso coração é mau. Lembre-se do que Jesus disse no Sermão da Montanha: vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. O que Jesus diz: nós somos capazes de atos de bondade, mas isso não muda quem nós somos, não muda o nosso coração pecaminoso, não muda a nossa natureza pecaminosa. Nós somos capazes de atos bons, porque existem características de Deus, existem atributos de Deus em nós,
que foram comunicados por Deus a nós, como o amor, por exemplo, como a bondade. Então esses atributos se manifestam na vida daqueles que são alvos do nosso amor. A terceira realidade contra a qual os reformadores se levantam é contra a autoridade papal. Talvez você diga, o que isso tem a ver com a nossa igreja? O que isso tem a ver com a igreja presbiteriana? Tem a ver conosco aqui, a autoridade papal? Nós não somos católicos, não temos problema com a autoridade católica. Sim, é verdade. O Papa naquela época tinha um poder virtualmente ilimitado. Ele tratava de questões políticas como se fosse sua autoridade, questões econômicas como se fosse sua autoridade, travava guerras, tinha exército, depois reis, estabeleceu reis, tinha um poder secular gigantesco. E os reformadores vão dizer, não, a igreja e o Estado precisam ser separados. Precisa haver uma separação, mas mais do que isso, eles vão dizer, nós não podemos ser guiados por um homem, nós temos a palavra de Deus para nos guiar. Essa autoridade papal faz mal à igreja. E o que isso tem a ver conosco? Qual é a nossa luta? A reforma é uma acusação contra aqueles que acreditam em autoridade espiritual sobre a sua vida. É uma acusação contra aqueles que pregam a autoridade espiritual como uma forma de governo e controle das pessoas. E muitas pessoas em nossa geração têm feito isso. Nós temos tantos apóstolos em nossa geração. Nós temos mais apóstolos em nossa geração do que nós tivemos no período apostólico. Olha que coisa incrível e inacreditável. O período apostólico não teve tantos apóstolos quanto nós temos hoje. E por que esses homens se denominam apóstolos? Eles se denominam apóstolos porque eles estão em busca dessa autoridade. E o que eles dizem é, eu sou autoridade sobre a sua vida. Você não pode viver a sua vida sem que o meu governo esteja sobre você. Isso é absurdo. Mas ao mesmo tempo, isso é confortável para muitos crentes que preferem ser dirigidos por um guru. O Brasil tem esse problema de primeiro nós não gostamos dos nossos heróis, né, ou dos nossos vencedores. O brasileiro não gosta muito. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos dessas figuras para que a gente admire, para que a gente siga, a gente gosta desses gurus. Nós somos o país do mundo que mais ama os influenciadores. Nós temos influenciadores que ensinam um sucesso que nunca tiveram. Só no Brasil tem esse fenômeno. O cara que te ensina a ser rico sem ser. O cara que te ensina a prosperar sem ter prosperado. O cara que te ensina a ser um empreendedor sem nunca ter empreendido nada. Nós buscamos gurus o tempo todo. Esses gurus ficam fazendo parte da nossa vida. E por conta disso, quando a gente vem para a igreja, a gente transfere essa mentalidade, uma mentalidade católica que é em nosso coração, de que a gente precisa de alguém nos guiando, precisa de alguém nos dirigindo. E aí a gente aceita essa estupidez que é a autoridade espiritual. Pessoas que dizem que têm poder sobre a sua vida. Pessoas que muitas vezes cobram que você as consulte e busque autorização para elas antes de qualquer coisa. Eu me lembro de uma vez em que um casal veio conversar comigo dizendo, pastor, a gente queria namorar e a gente quer conversar com o senhor. E aí eu disse, pô, que legal, que bom, né? Vocês querem namorar? A gente queria saber se o senhor autoriza o nosso namoro. Eu disse para eles, eu? Autorizar seu namoro? Vocês têm pais. É aos pais de vocês que vocês têm que buscar, nos pais de vocês que vocês devem buscar essa autorização. Se vocês quiserem um aconselhamento sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, se vocês quiserem um companheiro de oração por essa busca e por esse alvo, contem comigo. Mas a autorização não cabe a mim. Quem tem que autorizar o namoro de vocês são os pais de vocês. Eles que devem autorizar isso, não eu. E aquilo foi um choque tão grande para esse casal,
E eles, num primeiro momento, se frustraram, como se eu não me importasse. Pastor, mas o senhor é autoridade sobre a nossa vida. Eu? Sai daí, irmão. Como assim eu sou autoridade sobre a sua vida? Eu não quero essa responsabilidade sobre mim. Essa responsabilidade pertence a Cristo. Ele é o sumo pastor. Eu sirvo a Cristo, eu sirvo a você por servir a Cristo. É claro que na crise, na luta, na batalha, na dúvida, eu vou caminhar do seu lado e a gente vai conversar, e a gente vai buscar em Deus, e há um aconselhamento para a sua vida. Nenhum problema com isso. Mas dizer que eu sou a direção de Deus para você, não caia nisso. Não seja enganado por isso. A autoridade sobre a sua vida é Jesus Cristo revelado nas Escrituras. Ele que é Senhor sobre você, foi Ele que te salvou. Ele é teu pastor, teu supremo pastor. Se você acredita, irmãos, em autoridade espiritual, a reforma é contra você. Se você acredita, perceba isso, em revelações nos dias de hoje, a reforma é contra você. Porque a autoridade papal também pressupunha, a autoridade papal pressupunha que ele tinha capacidade de entender o que ninguém mais entendia, e de conhecer o que ninguém mais conhecia, e de receber de Deus direção que ninguém mais receberia. Muito daquilo que foi o gnosticismo lá no primeiro século, e muito daquilo também que vai sustentar a Igreja Católica, esse poder temporal do Papa. E por isso o Papa decide simplesmente estabelecer doutrinas que se tornaram comuns na Igreja Católica e que nunca fizeram parte das Escrituras. Só que nossa geração tem feito isso também. Apóstolos se levantam e dizem: eu tive uma revelação de Deus, e a revelação é que esse é o caminho agora. E aí todo mundo segue esse caminho, crendo nessa revelação, trocando o Papa pelo apóstolo. Nós temos os nossos papas, irmãos. A igreja evangélica, ela tem seus próprios papas, que são os apóstolos. Esses apóstolos agem e têm a autoridade de um papa dentro das suas congregações e dentro das suas igrejas. E nós precisamos cuidar o nosso coração disso. Nós não podemos rejeitar autoridades humanas, porque Deus as estabeleceu. Muitas autoridades humanas estão sobre nós. Desde o nosso nascimento nós temos os pais, na nossa vida profissional nós temos os patrões, os nossos chefes. Na nossa vida cotidiana nós sempre vamos ter pessoas ali, governantes que vão estar, professores que vão estar sobre a nossa vida. Líderes religiosos também têm esse papel de dirigir, mas nunca de ser a revelação. Você deve seguir um líder religioso até o momento em que ele deixa de seguir as Escrituras. Esse é o momento que você não deve mais segui-lo. Esse é o momento que a autoridade dele sobrepôs a autoridade das Escrituras, e ela deve ser rejeitada. Da mesma forma como a autoridade papal foi rejeitada, a autoridade apostólica dos dias de hoje deve ser rejeitada. Porque ela não é verdadeira, ela é uma realidade de manipulação, de controle, de governo sobre a vida daqueles que estão sob seu cuidado. Mas essa autoridade não existe, Deus não concedeu essa autoridade a homem algum. Em quarto lugar, os reformadores vão se levantar contra a missa. Meu Deus, a gente não tem missa, a gente tem culto. Mas, por que eles se levantam contra a missa? Eles se levantam contra a missa pelo significado da missa. A missa tinha o significado, tem o significado de ser um sacrifício diário do cristão, de ser um sacrifício contínuo do cristão. Então o cristão ele ia à missa, não porque ele queria prestar culto a Deus ou oferecer culto a Deus, mas porque ele precisava daquilo. Aquilo era um dos seus sacramentos, era uma das ordenanças de Deus para a sua vida. E ele era então obrigado a participar disso e entender isso como um sacrifício sendo feito.
Bom, a gente não faz isso, pelo menos eu imagino que não. Exceto alguns maridos que talvez façam o sacrifício de vir à igreja quando não querem vir, porque a esposa manda, né? E aí, claro, essa autoridade sim existe sobre nossa vida, né? Mas, fora essa realidade, acredito que todos nós tenhamos uma boa consciência de que nós oferecemos um culto ao Senhor, de que nós oferecemos um culto a Deus por quem Ele é, por sua realidade em nossa vida. Mas, da mesma forma como os reformadores se levantaram contra a missa, nós temos também contra os nossos cultos algumas realidades que precisam ser pontuadas. Primeiro, a reforma é uma acusação contra aqueles que acham que o culto é sobre suas próprias pessoas, sobre si mesmos. Então, aqueles que vêm para o culto e dizem: olha, eu vim para o culto buscar a minha bênção. Ou, ao final de um culto, dizem assim: olha, hoje o culto não foi, não gostei do culto hoje. Hoje eu não gostei da música, hoje eu não gostei da palavra, hoje eu não gostei de como as coisas estavam. Então, quando as pessoas acham que o culto é sobre si mesmas, eu acho que o culto é sobre a minha própria pessoa. E que se eu acho que o culto é sobre a minha própria pessoa, eu estou fazendo a mesma coisa, transformando o culto em algo que ele não é. Assim como a missa foi transformada em algo que ela não era. Quando nós inserimos nos nossos cultos elementos que não pertencem às Escrituras, como a missa tinha inúmeros desses elementos, dessas ordenanças, desses sacramentos. A Bíblia nos apresenta 2 sacramentos, 2 ordenanças, o batismo e a ceia. Todos os outros elementos que são considerados pela Igreja Católica sacramentos não são. E acabam se tornando um fardo sobre a pessoa. E quando o culto é um fardo para nós, ele não é em nada diferente de uma missa. Mas os reformadores também eram, nesse sentido de ser contra a missa, contra um culto que era apenas uma experiência emocional e irracional. Imagine, irmão, se você tivesse entrado nessa porta hoje, sentado aí, e desde o primeiro momento do culto nós estivéssemos falando em latim. O que você estaria entendendo do culto até agora? Nada. O que o seu coração teria sido edificado pelas canções? Como você teria oferecido o seu louvor e adoração a Deus? Como você teria orado se tudo fosse em latim? Era assim que era. Então, a missa havia se transformado apenas numa experiência emocional, a beleza da música, o som da música, o ambiente, tudo aquilo, e ao mesmo tempo irracional, porque não havia entendimento em tudo aquilo. E aí a gente diz: que absurdo, o culto deles era em latim. A gente tem um monte de culto em uma língua que a gente não sabe nem qual é. Não era melhor que fosse latim? A gente não sabe nem que língua é. O culto começa e a língua começa, e o culto e a palavra, e quando o camarada esquece o que ia falar, ele fala uma língua lá, qualquer coisa, e vai nisso o tempo todo, e é a mesma coisa, uma experiência emocional e irracional. Isso não é o culto. O culto, ele deve ter oração, adoração, pregação, ponto. Ele não precisa de mais nada. E ele precisa ser compreensível. O que eu estou falando precisa ser compreendido por você. O que nós estamos cantando precisa ser entendido por você. O que nós falamos quando oramos precisa ser compreendido por você. Porque o culto, ele não é uma experiência nem emocional, ainda que mexa com o nosso emocional. É impossível nós cantarmos sobre a grandeza de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre os propósitos de Deus, sem termos nosso coração movido. É impossível. Mas esse não é o foco, esse é o efeito. Esse não é um instrumento. O instrumento não é o emocionalismo, é o efeito daquilo que nós estamos fazendo. Assim como a racionalidade, a compreensão, o entendimento precisam fazer parte do nosso culto. Em último lugar, irmãos, os reformadores se levantaram contra o abandono das Escrituras. Na verdade, esse foi a primeira
realidade contra a qual eles se levantaram. E todas as outras são produzidas a partir daí. As escrituras haviam sido abandonadas. Abandonadas em que sentido? No sentido delas não serem autoridade sobre outras autoridades. Elas estavam lá, mas elas estavam sob uma autoridade da própria igreja, uma autoridade do próprio Papa, autoridade do próprio colégio ali apostólico que governava a igreja. A palavra estava sempre sob essa realidade. Quando ela não deveria estar, ela deveria ser superior a qualquer realidade humana. E isso permitiu que muitas das doutrinas que não estavam nas escrituras ganhassem espaço. Eu falei aqui sobre a doutrina do purgatório. A doutrina de que há um lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde aqueles que são cristãos, ou seja, aqueles que foram batizados na igreja católica, ficam pagando ali sua penitência, purgando os seus pecados, até que possam ir para o céu. Isso não está em lugar nenhum das escrituras. Não tem texto bíblico algum que ensine isso. Assim como não tem texto bíblico que ensina dezenas dessas doutrinas que são católicas. E por que elas estão lá? Porque o ensino é o seguinte: a Bíblia foi produzida pela igreja. Então a Bíblia é um produto da igreja. Portanto, a igreja é superior a esse produto. A criatura é sempre menor do que o Criador. Então a igreja é maior. Como ela produziu a Bíblia, ela pode continuar produzindo a Bíblia, continuar produzindo doutrina. Esse era o ensino da época da igreja na reforma. E os reformadores vão dizer: não, senhor, a igreja é produto da Bíblia. Quando Deus revela a sua vontade, revela o seu querer, Ele revela a igreja. A igreja não é produto, aliás, a Bíblia não é produto da igreja, é o contrário. É a igreja que vem a partir das escrituras, que é desenvolvida, conhecida, estabelecida a partir das escrituras. Então, superior a qualquer realidade, inclusive a própria igreja, é a palavra de Deus. E os reformadores vão dizer: nós precisamos voltar para a palavra. E para isso acontecer, o que eles fazem? Eles começam a pregar, fogem do latim. Acabou o negócio do latim. Vamos falar aqui, no caso lá, em alemão, em francês e nos idiomas que foram, no inglês, que foram os principais idiomas da reforma lá. Primeira coisa, acabou esse negócio de pregar em latim. Vamos pregar na língua que o povo fala. Segundo lugar, vamos traduzir as escrituras. Isso era absolutamente proibido. Somente os religiosos poderiam ler as escrituras, estudar as escrituras, ter as escrituras. E agora os reformadores estão traduzindo e colocando isso na mão do povo. Estão traduzindo e colocando isso diante de todo o povo. E o povo então está podendo conhecer as escrituras, conhecer a verdade que liberta. Mais do que isso, os reformadores estão ensinando as escrituras, estão escrevendo comentários sobre a Bíblia. Em Genebra, onde Calvino pregou, e Calvino pregou milhares de vezes em seu ministério em Genebra, a própria igreja de Genebra compreendeu, a própria sociedade de Genebra compreendeu que o que estava sendo ensinado era muito valioso. Eles contrataram pessoas para transformar, para transcrever o que Calvino ensinava nos seus escritos, nos seus comentários. Os comentários que nós temos de Calvino, muitos de Calvino são fruto disso, fruto dessa transcrição das suas pregações. Então eles começam a ensinar a palavra, eles começam a traduzir a palavra e eles começam a explicar a palavra. E quando eles fazem isso, o mundo vira de cabeça para baixo. As coisas se transformam de uma realidade, de uma forma como nunca antes tinha sido transformada. Por isso que Martinho Lutero vai dizer que, enquanto ele dormia, o poder do Papa sofreu um golpe tão duro como nenhum exército foi capaz
de produzir. A palavra fez isso. Olha que beleza que é essa compreensão de como as Escrituras são centrais em tudo aquilo que acontece em nossa vida. Então a reforma se torna uma acusação contra aqueles que acreditam que a Bíblia não é fundamental, que a Bíblia não é essencial, que é possível vivermos sem a Bíblia desde que nós tenhamos alguém, algum guru ou alguém trazendo alguma revelação para nós. A Bíblia é uma acusação, a reforma é uma acusação contra essas pessoas. A reforma também é uma acusação contra aqueles que não amam o tota Escritura, a Escritura toda. Porque nós falamos muito do sola Escritura, né? Somente as Escrituras, mas os reformadores também falavam do tota Escritura, toda a Escritura. Toda a Bíblia é revelação e é palavra de Deus, não apenas alguns textos. E a nossa geração, irmãos, ela escolheu textos preferidos. Ela rejeita textos que nos contrariam, que nos ofendem, que nos fazem, ou de alguma forma nos levam a sermos contrariados. A reforma é uma acusação contra aqueles que gostam de rejeitar textos bíblicos que os contrariam. E por fim, a reforma é uma acusação contra aqueles que não amam as Escrituras, que não amam aprender as Escrituras, que não são sustentados pela verdade, pelas verdades das Escrituras. Eu tenho um amigo muito querido, amigo que eu evangelizei, amigo que eu casei, amigo que por muitos anos nós estivemos próximos. Infelizmente hoje nós não estamos tão próximos quanto antes. E eu me lembro que uma vez, conversando com ele, eu citei a história de Moisés. E ele parou assim, espantado, dizendo: você realmente acredita que aquilo aconteceu? Aí quem se espantou fui eu. Como assim? Não, isso é tudo alegórico. Deus só quis nos dar algumas lições essenciais sobre aquilo. Meu irmão, é assim que começa a queda. Quando nós rejeitamos as Escrituras. De todas as coisas que nós não podemos rejeitar, nenhuma é superior às Escrituras. Porque das Escrituras, a partir das Escrituras, são estabelecidas todas as realidades da nossa vida. Como nós cremos, é como nós pensamos. Como cremos, nós agimos. Como cremos, nós reagimos. Como cremos, nós pensamos nas coisas. É a partir do crer, é a partir do entender, é a partir de como nós olhamos para essa verdade bíblica. Todas as reações da nossa vida são produzidas a partir daí. Querido, em nome de Jesus, que a reforma seja para você um encorajamento para que você ame as Escrituras, para que você ame a verdade de Deus, para que você olhe para as Escrituras não apenas como um livro que pode te ajudar em alguns momentos, mas como a voz de Deus, como palavra viva. Pela manhã eu falei, e algo que Calvino dizia sempre, ele dizia: olha, aliás, os reformadores de forma geral diziam isso, quando a palavra de Deus é exposta, é como se o próprio Deus estivesse falando ao nosso coração. Quando a palavra de Deus é lida, é como se a própria voz de Deus estivesse sendo ouvida. Nada é mais poderoso nessa terra do que a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. Olha a beleza que há em compreendermos isso. As Escrituras são a verdade de Deus, a boca de Deus, a voz de Deus para o nosso coração todos os dias. Que o Senhor nos dê graça e que a reforma para nós seja motivo de celebração e alegria e não uma acusação, e que sirva também de encorajamento para que a gente lute para guardar nosso coração e caminhar com Deus e aproveitar, desfrutar desse relacionamento que nós temos oportunidade de ter com Ele.
Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu amor sobre nós. Obrigado porque o Senhor é quem tem nos dado tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a amar a tua palavra, a olhar para a tua palavra e ouvir a tua voz ao lê-la, ao ouvi-la. E que, acima de tudo, Deus, a nossa fé esteja fundamentada naquilo que o Senhor mesmo revelou sobre o Senhor, sobre o seu caráter, sobre seu agir, sobre seus propósitos. Que nosso coração se alegre em ouvir a tua voz, em tua palavra, para a glória do teu próprio nome. Querido, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana, que ao longo dessa semana você possa lembrar de como nós somos herdeiros da Reforma Protestante, desse agir de Deus que nos resgatou como igreja para servirmos e caminharmos diante dele. Deus te abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus.